relação às parcelas que não integram o salário de contribuição, pessoal, esse rol é taxativo, tá? Previsto no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 e mais atualizado no artigo 214, parágrafo 9º do Decreto 3.048, com algumas alterações e inovações trazidas pelo Decreto 10.410. Vocês vão estar com o material em mãos, vocês podem rever esta aula quantas vezes vocês quiserem. Não vamos aqui, então, ficar perdendo tempo lendo item por item. Mas, entretanto, eu quero destacar aqui com vocês aquilo que nós falamos no bloco anterior. Coloque na sua cabeça o seguinte: se a parcela é para o trabalho, é para ressarcir o trabalhador, não há acréscimo no patrimônio, é indenizatório, não entra no cálculo do salário de contribuição. Não entra, não integra o salário de contribuição para fins de incidência da alíquota da contribuição para a Seguridade Social. Se é em decorrência do exercício do trabalho, vai integrar o salário de contribuição. Tudo que for indenizatório não entra no salário de contribuição. E aí você tem as indenizações em gerais. Cito aqui os ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei. Ainda que seja, como é o caso de participação dos lucros e resultados da empresa. Ele não ganha isso por conta do salário em si, mas é por conta de metas, enfim. Então isso não é integrante do salário de contribuição. Ajuda de custo e auxílio alimentação, ainda que habituais. Se todo dia que você vai trabalhar você tem uma ajuda de custo ou um auxílio alimentação, ainda que habituais, desde que não seja pago em dinheiro, ele não integra o salário de contribuição. Em relação a diárias para viagem, eu tenho certeza que vai cair isso na prova. Por quê? Porque antes do decreto 10.410, as diárias para viagem que excedessem em 50% do valor do salário do empregado, ela era considerada salário de contribuição. Só não era se ela fosse abaixo de 50% do valor do salário. E isso mudou. Você agora pode receber diária que seja o triplo do seu salário. Ainda assim, não vai integrar o salário de contribuição. Então isso aí tenho quase certeza que vai ser cobrado na prova por conta desta mudança recente. Prêmios e abonos. Temos também o Vale Transporte, como nós já tínhamos dito, ainda que pago em dinheiro na forma da legislação, ele não é considerado salário de contribuição, porque você está recebendo o Vale Transporte para o trabalho e não pelo trabalho. Bolsa de complementação educacional de estagiário quando paga de acordo com a lei do estágio, com a lei 11.788. Transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que por força da atividade exija o deslocamento e estada, observadas as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovado. Foi o que falamos no bloco anterior. Porque se ele tem que trabalhar com um veículo próprio, se a empresa não oferece um veículo próprio ou não dá o vale transporte, se ele se desloca e recebe o dinheiro para botar gasolina, por exemplo, isto para o trabalho, é indenizatório, não entra como parte integrante do salário de contribuição. Isso aqui também que é novo, pessoal. O valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e de seus dependentes e desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa,
a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, observados os seguintes requisitos, ou seja, o trabalhador ele recebe, né, para educação básica sua ou dos seus dependentes, desde que o valor não seja utilizado, né, em substituição à parcela salarial, ou seja, olha, seu salário aqui é 3.000, eu vou lhe dar aqui 1.500 de bolsa e você só vai receber mais 1.500 porque o seu salário é 3. Não, o salário tem que ser 3.000 mais a bolsa de 1.500, tá? E o valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. Então isso aqui também é novidade, pessoal. Releiam esses dispositivos, tá? Valor do Vale Cultura também foi introduzido no decreto 3.048 pelo 10.410. E lembrando que essas parcelas, né, elas têm toda uma regulamentação, uma legislação própria, e caso elas sejam pagas, né, em desacordo com a legislação pertinente, você vai estar desvirtuando a natureza indenizatória dessas parcelas, aí sim elas vão integrar o salário de contribuição, porque então, perdendo a sua característica de parcela indenizatória, vai se transformar em parcela remuneratória, vai deixar de ser uma parcela para o trabalho para ser uma parcela pelo trabalho, e neste caso vai integrar o salário de contribuição para todos os fins, sem prejuízo de aplicação das combinações legais cabíveis no caso de desvirtuar-se a natureza dessas parcelas. Também, pessoal, o artigo 28 e o artigo da Lei 8.212, bem como o artigo 214 do decreto, lá do regulamento, eles trazem outras observações acerca do salário de contribuição. Para identificar os ganhos, né, como sendo habituais ou não, né, sob a forma de utilidades, vão ser observados os valores reais dessas utilidades recebidas ou os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicada sobre a remuneração paga, caso não haja uma determinação de valores que esteja lá prevista em relação aos valores reais dessas utilidades recebidas. O valor pago à empregada gestante, inclusive doméstica, em função da sua despedida sem justa causa, lembrando que a gestante ela goza de estabilidade no trabalho, ela não pode ser demitida desde o início da gravidez até 5 meses após o parto. Em ela sendo demitida nesse período, será considerada uma despedida sem justa causa. E, neste caso, ela recebendo esses valores vão integrar o salário de contribuição, salvo se, ao ser colocada para fora, né, dentro do seu período de estabilidade gestacional, ela seja indenizada. Como é indenização, este valor não integrará o salário de contribuição. A incidência da contribuição sobre a remuneração de férias ocorrerá no mês em que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do mistério religioso dessas atividades. Isso também, pessoal, pode ser que caia, tá? Porque foi trazido recentemente.
ou para a sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Então, pessoal, o padre, o pastor, o pai de santo, a mãe de santo, que receba valores da igreja, do templo, do terreiro, para exercer a sua função religiosa, isso não será considerado renda, não será considerado algo pelo trabalho, mas sim algo para o trabalho, para ele ter o mínimo de condição de fazer o seu trabalho. Isso não será considerado salário de contribuição também. Para fins de aplicação deste disposto que nós acabamos de ler, os critérios informativos dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa, não são taxativos e sim exemplificativos. De certa forma, meio que virou casa da mãe Joana. Qualquer valor que a instituição declare, independente de quanto seja, né? E desde que não tenham relação com a natureza e a quantidade do trabalho, vai dizer que ali é para o exercício do mistério religioso, vai entrar como verba indenizatória, e isso abre brechas, obviamente, para um abuso, né? No caso de algumas situações. E os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Se uma igreja, se um templo, uma mesquita, enfim, quiser pagar uma faculdade de teologia para os seus membros, né, uma vez que está vinculada à entidade religiosa, também não vai ser considerada remuneração direta nem indireta e, consequentemente, não vai entrar como parcela integrante do salário de contribuição. Para os fins do disposto neste artigo, ainda falando do artigo 28 da Lei 8.212, no seu parágrafo 9º, e no artigo 214, parágrafo 9º do decreto, consideram-se prêmios, como nós vimos lá que prêmios, né, eles não entram como parcela de salário de contribuição, são as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício da atividade. Ou seja, você tem uma meta, a meta foi batida. Como você bateu meta, você vai receber R$5.000 por bater esta meta. Então, neste caso, é considerado prêmio e o patrão diz, eu vou dar porque eu quero, não porque uma lei ou a norma me obriga. Então, isso é considerado prêmio, é também excluído de parcelas integrantes do salário de contribuição. O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista, o motorista de transporte remunerado privado, individual de passageiros. Estamos aí falando, pessoal, de motorista de aplicativo, motorista de Uber, tá? Motorista da 99, né? Quem mais? Do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, de máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhado, sem vínculo empregatício. Todos eles, como nós já vimos, integrantes filiados ao regime geral de previdência social na condição de contribuinte individual, né? Sem vínculo empregatício e do cooperado filiado à cooperativa de transportes autônomos. Neste caso, o salário de contribuição deles corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte, e não se admite a dedução de qualquer valor relativo a dispêndios com combustível e manutenção do veículo. Ou seja, tudo que eles arrecadaram ali, tá?
20% deste valor bruto é considerado como o seu salário de contribuição, tá? 20% do valor bruto auferido pelo frete, você cobrou R$ 5.000 pelo frete, no caso, R$ 1.000 vai ser o seu salário de contribuição. E é em cima disso que vai incidir a contribuição previdenciária. Beleza, gente? Bom, em suma, qual é a contribuição social do trabalhador e demais segurados para o financiamento da Seguridade Social? Nós vimos que este valor ele pode ter alíquotas diferenciadas e progressivas, e no caso do empregado doméstico e do trabalhador avulso, o salário de contribuição variando entre o mínimo, que é 1.212, que é o salário mínimo, e o teto do regime geral, o teto do INSS, o teto da Previdência, mas a nomenclatura correta, que é o teto do salário de contribuição do regime geral de Previdência Social, que hoje, em 2022, é R$ 7.087,22, vão obedecer essas alíquotas que incidirão sobre o valor do seu salário de contribuição e vão originar a contribuição previdenciária para financiamento da Seguridade Social desses segurados, conforme o valor do seu salário de contribuição. Se ele recebe um salário mínimo, até um salário mínimo, a alíquota é de 7,5%. Entre 1.212,01 centavos a R$ 2.427,35, 9%. Se recebe entre 2.427,36 até 3.641,03, 12%. E se recebe entre R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22, 14%. O que ele ultrapassar de valor acima de R$ 7.087,22 não será tributado, não haverá alíquota para contribuição previdenciária. Por quê? Porque o maior benefício que o regime geral de previdência social paga é de R$ 7.087,22 hoje. Ok? Em relação ao contribuinte individual e facultativo, esta forma de contribuição é diferenciada. Regra geral, para ele ter direito a todos os benefícios da Previdência Social, de todos os valores, 20% sobre o valor declarado pelo facultativo, limitado no teto de R$ 7.087 e valor mínimo de R$ 1.212, e no caso do contribuinte individual, os valores que ele aufere durante o mês, prestando serviço a uma ou mais empresas ou por conta própria, limitado ao teto, né, de R$ 7.087,22, e se ele, porventura, receber valor abaixo de 1.212, como nós já vimos, para ele computar esse mês para fins de carência, manutenção da qualidade de segurado e para tempo de contribuição para fins de benefício, ele vai ter que complementar, agrupar ou utilizar as contribuições. Beleza? Contribuinte individual que presta serviço à empresa, a partir de abril de 2003, ele não é responsável pela sua contribuição. Essa contribuição já é descontada do valor do serviço prestado e esta alíquota, neste caso, é de 11% sobre o valor do serviço prestado. Se ele prestar serviço para uma entidade que é beneficente e isenta da contribuição patronal, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Que ali a Constituição Federal, ela dá imunidade tributária àquelas entidades que se enquadrarem como entidade beneficente e ela não vai pagar a sua contribuição patronal que incide sobre a folha de salário, sobre receita, faturamento, etc. Como não há esta contribuição, também essa contrapartida da parte patronal,
vai ser de 20% e ela é que vai descontar este valor do serviço prestado pelo contribuinte individual e recolher a previdência. Aqueles contribuintes individuais e facultativos que aderiram ao Plano Simplificado de Previdência Social, que é aquele plano no qual você abre mão de ter a aposentadoria por tempo de contribuição e também não vai poder levar esse tempo para um outro regime de previdência por meio de uma certidão de tempo de contribuição. Este valor é de 11% sobre o valor do salário mínimo e ele vai ter direito a todos os demais benefícios da Previdência Social, exceto esses dois, no valor de salário mínimo. E no caso do MEI, do microempreendedor individual, que é um contribuinte individual, e também no caso do facultativo de baixa renda, também excluídos nessas hipóteses os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e a possibilidade de levar esse tempo para outro regime de previdência por meio de CTC, 5% sobre, no caso do facultativo de baixa renda e do MEI, um salário mínimo, e eles terão direito a todos os demais benefícios da Previdência Social no valor de um salário mínimo. Então, essas são as alíquotas que variam, no caso do empregado doméstico e avulso, com o valor do salário de contribuição, no caso do contribuinte individual e facultativo, de acordo com a categoria e a forma de prestação de serviço, bem como em relação a abrir mão de determinados benefícios e também em relação à entidade, a pessoa jurídica, no caso do contribuinte individual, ao qual ele está prestando serviço. E o segurado especial, que nós vimos lá no artigo 195, parágrafo 8º da Constituição, que vai contribuir com um percentual sobre a comercialização da sua produção, não é como os contribuintes aqui que nós vimos, contribuinte individual, facultativo, empregado doméstico e avulso, que fazem essa contribuição mensal. Quando ele comercializar o produto, né, da sua produção, sobre o valor bruto desta comercialização, vai incidir um valor de uma alíquota de 1,2% em substituição a essas contribuições dos demais contribuintes e uma alíquota de 0,1% para financiamento do seguro acidente de trabalho, para que ele tenha direito também a benefícios acidentários, ok? Total da contribuição do segurado especial, 1,3% sobre o valor bruto da comercialização da sua produção. E, como nós já vimos também, ele pode, no caso de querer um benefício de valor superior ao mínimo, contribuir como se contribuinte individual fosse, com a alíquota de 20% sobre o valor, né, dessa comercialização, né, limitado ao teto, obviamente, para ter benefícios de valor superior ao mínimo. Tudo bem, gente? Então, aqui nós vimos a contribuição prevista no artigo 195, inciso 2, que é a contribuição do trabalhador e demais segurados, que incidem percentuais sobre o seu salário de contribuição, e aqui já englobamos mais um item lá, que está lá no item 5 do nosso edital, que trata do financiamento, já o conceito de salário de contribuição para cada uma das categorias profissionais, limite mínimo, limite máximo, incidindo sobre esse salário de contribuição, percentuais, alíquotas, de acordo com o valor do salário de contribuição, de acordo com a categoria de segurado, incidindo sobre o seu salário de contribuição para
todos os contribuintes segurados obrigatórios e facultativos, exceto do segurado especial, e esta é a forma deles contribuírem. Só que não para por aí. O inciso 3 do artigo 195 da Constituição também disse que haverá contribuição social sobre concursos de prognósticos. E o que são concursos de prognósticos? São jogos autorizados pelo poder público. As loterias, os concursos de sorteio de números, apostas de corrida de cavalo, Sena, Mega Sena, Quina, loteria esportiva, tudo isso é considerado concurso de prognóstico. E qual vai ser a base de cálculo que vai ser utilizada para incidir a contribuição? Vai ser a receita auferida nesses concursos. Todos os valores dos bilhetes que são comprados, né, aquele total de arrecadação será a base de cálculo. E a alíquota que vai incidir sobre esse montante dessas loterias está hoje definido lá na Lei 13.756 de 2018, e para cada modalidade de loteria ela tem um percentual distinto. Na prática, aquilo que era para ir tudo para a Seguridade Social, hoje está sendo fatiado em vários fundos. Então vale a pena dar uma olhada também na Lei 13.756, mas para fins de prova o que vai cair, vocês precisam saber que em relação aos concursos de prognósticos, a base de cálculo é o total do valor das apostas que é recolhida pelo poder público, e em cima disso vai incidir uma alíquota, tá? Quem mais que nós temos? Temos a contribuição do produtor rural, pessoa jurídica, lá do artigo 201, inciso 4, combinado com o artigo 202, parágrafo 8º, do Regulamento da Previdência Social. Se o segurado especial contribui em cima da comercialização da sua produção, o produtor rural, pessoa jurídica, também vai ter uma contribuição em cima da comercialização da sua produção, no percentual de 1,7% da receita bruta, e para financiamento do SAT, 0,1%. No caso do produtor rural, pessoa jurídica, o SAT, obviamente, para financiar os benefícios dos seus empregados. E temos também uma contribuição diferenciada, que é uma contribuição da agroindústria, artigo 22A da Lei 8.212, que é de 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, mais 0,1% também sobre esta base de cálculo para financiamento do SAT. Detalhe que pode ser cobrado na prova, porque é a exceção à regra da contribuição da agroindústria. Parágrafo 4º do artigo 22 diz que esta alíquota de 2,6% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da agroindústria, ela não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias que explorem as atividades de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. No caso, sobre elas vai incidir a regra geral das contribuições das empresas. 20% sobre a folha de salário, mais 1, 2 ou 3% de SAT, né? Que pode ser duplicado ou reduzido pela metade em função do SAT, mais o adicional de 6, 9 ou 12% no caso de terem trabalhadores que trabalhem com direito à aposentadoria especial após 25, 20 ou 15 anos, tá, gente? Isso aqui, como é exceção à regra, pode ser que venha a ser cobrado. Além disso, pessoal, existem as contribuições de terceiros, que são
entidades que pagam para a Receita Federal arrecadar as suas contribuições se utilizando da máquina fiscalizatória, né? Onde já existe um mecanismo de arrecadar contribuições, e essas entidades, conhecidas como entidade de terceiros, é mais conhecido como aquelas entidades do Sistema S. Senai, SESI, Senac, Senar, Sebrae, Sescop, e elas pagam 3,5% deste montante arrecadado, desde que provenha da empresa, do segurado, do aposentado ou pensionista, que tenha vínculo com o órgão previdenciário. Então, por exemplo, se você é do meio rural, você paga, né, o Senar, então, entre 0,2% e 2,5%, a depender da sua atividade, e esse valor é arrecadado para essa entidade na mesma guia de recolhimento, da mesma forma que os demais tributos da Seguridade Social. Então, aqui vocês também podem dar uma olhada, em regra 3,5%, que eles pagam para Receita, e esses valores que são arrecadados em cima da folha, né, são repassados a essas entidades representativas lá do Sistema S. No próximo bloco, nós vamos ver aqui as receitas de outras fontes que foram lá também, a Constituição fez referências, que não são diretamente recolhidas dos trabalhadores das empresas e equiparadas, nem daquelas de concursos de prognósticos, e nós vamos vê-la na próxima aula.